Agora, nós vamos falar com o repórter Francisco José, que está com o coordenador dos direitos humanos da Sencasp, Miranda Neto, que vai falar alguns detalhes sobre como a Secretaria de Assistência Social lidou após os primeiros dias do caso do menino David Cauã, que morreu num acidente trágico dentro do aterro sanitário de Teresina. Boa noite, Francisco. Boa noite, Lívia. Boa noite a você que acompanha o Jornal Cidade Verde. Um fato que chamou bastante atenção, gerou muita repercussão e discussões também em torno das circunstâncias que levaram aquela criança até o aterro sanitário e a acontecer o que foi registrado lá. O Miranda Neto, coordenador de Direitos Humanos da Sencasp, está aqui ao meu lado para falar a respeito dos levantamentos que foram realizados pela Sencasp e pela Coordenadoria de Direitos Humanos, porque houve praticamente uma investigação em torno desse caso também no âmbito da Sencasp, não é isso, Miranda? Eu gostaria de que você nos relatasse o que de fato a Secretaria apurou em relação ao acontecido e que providências estão sendo encaminhadas no sentido de que outras situações não se repitam. Boa noite. Olha, na realidade é assim, primeiro lamentar, foi uma fatalidade, né, que ninguém gostaria de estar passando por isso, principalmente a família. Por determinação da dona Eliane, da Alexandre e do prefeito Silvio Mendes, a gente se deslocou quando aconteceu, tivemos o contato com o responsável na frente do diretor da escola, de professores da escola, e assim, essa família, ela já tem uma assistência social. O que a gente está estranhando é porque é uma discussão que realmente a gente está assim preocupado dos interesses. A Prefeitura de Teresina, até hoje, até amanhã e todos os dias vai ter sim a responsabilidade com nossas crianças, nossos adolescentes, nossos jovens e as famílias mais carentes. Então está sendo dado toda a assistência. A prevenção disso é que a gente realmente fica a pedir da própria família, de outras famílias, mas que a gente precisa realmente estar discutindo. Um ponto. Essa fatalidade que aconteceu, pode acontecer com outros. Eles brincam muito lá na região. Isso aqui todo mundo sabe, diretor de escola, os técnicos da região, mas a família tem assistência do poder público, sim. E que o poder público, desde o primeiro momento, se manifestou. Eu, particularmente, fui o primeiro a chegar lá e conversar com o responsável. Porém, eu acho que é preciso entender, o poder público não tem culpa. O aterro, ele é coordenado por uma empresa terceirizada, que também prestou assistência. A escola, toda a comunidade. Então, eu acho que hoje as pessoas precisam estar confortando a mãe, confortando a família, porque foi uma fatalidade. Você conversou, inclusive, com a mãe, foi até a residência da família, não é isso? Não conversei com a mãe, eu conversei com o pai, né, na própria escola, onde a criança estava sendo velada. Inclusive o diretor da escola nos relatou um bom aluno, menino assim muito ativo, muito alegre, com outras crianças. Então assim, o nosso papel, cheguei e perguntei, olha, vocês estão precisando de alguma coisa? O que é que está faltando que a prefeitura está aqui para ajudar? Mas a comunidade, várias pessoas já tinham se mobilizado também e a gente se colocou à disposição. Lembrando, o responsável falou para mim lá, ele não é catador. Ele trabalha num comércio próximo de lá, a mãe é do lar, mas todas as crianças são assistidas assim pelo poder público. Agora, quando o senhor fala que muitas crianças ficam lá nessa área, brincam, e que é inclusive de conhecimento de diretores de escolas, de pessoas das proximidades, isso também não acende um alerta, uma preocupação ainda maior em relação à própria exposição dessas crianças num local inapropriado? Olha, isso é que a gente está chamando agora para prevenção. O aterro não é lugar de criança, ponto. O detalhe é que as famílias também têm que ajudar o poder público, né? As famílias têm que ter, por exemplo, fora de horário, nenhuma criança é para estar fora de casa. Isso é um ponto. Por outro lado, toda a rede de proteção, a Sencasp, toda a rede de proteção tem essa preocupação e tem também esse pedido às famílias. A família tem que ter o cuidado com o seu próprio filho ou filha, ou adolescente, até jovens, adultos, idosos. Fora de hora, criança não é para estar fora de casa, é um ponto. Por outro lado, a região lá, Parque da Guimamasa, é uma comunidade que evoluiu bastante, né? Evoluiu bastante. E hoje, a gente precisa partir para cima, assim, de mais atividades sociais, e tudo já está sendo planejado. Porém, o principal guardião é a família. A família tem que estar no seio desse guardo dessa criança e desse adolescente.
Ok, Miranda Neto, muito obrigado pelas informações, atualizando, portanto, de como a Cencasp trabalhou essa questão desde que o fato foi registrado aqui na capital. Lívia, é com você aí no estúdio. Muito obrigada, Francisco, pelas informações. Ao meu lado já está a repórter Graciane Araújo, que esteve hoje na casa do David e conversou com os familiares e que foi possível entender um pouco a realidade dessa família. E, Graci, primeiramente, boa noite a você, né? Boa noite a você e a quem está nos assistindo. Graci, você já esteve lá no local de hoje após o crime, após o acidente, e você pôde entender um pouco a realidade dessa criança. Nós ouvimos o órgão da Prefeitura Municipal de Teresina para tentar também ter esse lado mais institucional, até porque é um local público e que tem que ter as responsabilidades públicas. Mas você pôde ouvir diretamente da família o que significou essa perda tão grande. Exatamente, Lívia. Inclusive, é uma situação muito dolorosa. Desde ontem, né? Na verdade, desde quando aconteceu o caso, não só eu, mas acredito que quem está assistindo, você, todo mundo ficou muito abalado com essa situação, porque, afinal de contas, não se trata apenas de um ser humano, uma criança que tinha toda uma infância, tinha sonhos pela frente, e o que eu pude perceber é que lá na casa, a família realmente é bem humilde, eles moram em uma casa alugada, sem ter condições de pagar sequer o aluguel. Eles fizeram, assim, o dono da casa, já sensibilizado com toda essa situação, acabou cedendo o imóvel e eles pagam apenas água e energia, mas é uma casa sem nenhum conforto. O David Cauã, por exemplo, ele dormia num quartinho com os 2 irmãos, era a cama beliche. A avó dele, ela abriu as portas para a TV Cidade Verde, onde ela mostrou a cama onde ele dormia, os animais de estimação dele, que era um xodó do David, e a situação assim era muito complicada. Ele teve o pai assassinado há alguns anos. E justamente nesse ponto, Graci, você montou uma reportagem especial em relação a isso, e que trouxe todos esses detalhes. A gente vai conferir agora com todas as informações que a Graciane, desde ontem, apurou com todo cuidado sobre a vida dessa criança, que infelizmente não está mais entre nós. O sonho de ser policial nunca poderá ser realizado. O desejo de comprar um sofá, uma bicicleta motorizada, pintar a casa onde morava e até mesmo comer uma pizza ficaram para trás, juntamente com a infância. David Cauã da Silva Costa tinha 12 anos e morreu atropelado por um trator em um lixão em Teresina. No dia em que saiu escondido de casa e acabou dormindo no aterro sanitário, ele pretendia catar recicláveis para fazer uma surpresa para a mãe, que infelizmente só conseguiu ver depois que ele morreu. A surpresa que ele queria fazer, ele estava trabalhando naquele dia, disse que era para comprar uma pizza, um açaí, porque queria mostrar um presente para a mãe dele. Aí a gente foi olhar a mochila, a gente não sabia o que era. O presente teria sido as notas dele que melhorou, que agora ele estava tirando 6, alguma coisa, e a última provinha dele ele tirou 10. Aí ele ia mostrar para a mãe dele nessa hora que ele fosse chamar ela para esse lanche. Mas não houve tempo. Ela não chegou a ver o que ela tanto queria. Não, ela não chegou a ver. E quando a gente abriu essa mochila, ele tinha dito para a irmã dele que ele sempre andava junto com ela, ensinou até ela a empinar pipa, que é a Vitória que estava com o coelho. E aí ela disse: mãe, a senhora sabe qual era o presente que o David tinha para a senhora? Ela disse não. Aí ela foi abrir a mochila e foi nos mostrar, inclusive a mochila está ali dentro do quarto. A gente abriu hoje, a gente já chorou bastante. O pai de David foi assassinado há alguns anos. Ele convivia com as irmãs e também com o padrasto, que são catadores de recicláveis e também trabalham aqui no aterro sanitário. Mesmo com apenas 12 anos de idade e sendo proibido, ele saía de casa para o trabalho. Uma situação que preocupava familiares, mas diante de tanta pobreza e com a mãe doente, o garoto se sentia na obrigação de ajudar ela e as irmãs. Uma situação bem diferente do que foi planejado por eles, que viam no garoto a esperança de ser o primeiro na família a entrar numa universidade. Na casa de aluguel onde ele passou os últimos anos de vida, tudo ainda está do mesmo jeito. A pipa que ele fez horas antes de morrer, a beliche onde dormia e até os bichos de estimação.
um gato, um coelho e o cão Beethoven, que eram os xodós do menino. Infelizmente, no lixão, tudo também parece não ter mudado. Na entrada, há seguranças armados, mas de fora mesmo é possível ver vários pontos de vulnerabilidade na cerca de arame farpado. A avó faz um apelo para que a morte do neto não tenha sido em vão. A minha família hoje, eles estão nessa extrema necessidade, como você está vendo, mas se não houvesse o lixão, eles poderiam estar pior. Então, o que eu peço para as autoridades que estão me ouvindo é que dê qualidade de trabalho para aquelas pessoas que estão naquele local, que eles peguem e dêem uma qualidade melhor. Ali tem família que cria seus filhos, que mantém as escolas, que dá uma boa vida, um sonho eles têm naquelas crianças. Então, através daquele lixão. Então eu peço que, por favor, não pensem em fechar o local, não, mas que pensem em melhorar as condições daquele local, porque muita gente precisa dali. Muita gente precisa dali. Eu sei que da forma que ele se foi, o legado maior que ele poderia deixar era a gente olhar para trás um dia e ver que aquele local melhorou e que famílias continuam se mantendo e melhorando devido à qualidade de vida dos seus filhos, que vai estudar e que vai ser algo melhor na frente. É impossível não se emocionar, né, Graça? Até porque a gente percebe que era um menino com muitos sonhos e que era muito apegado à família, que tinha todo um caminho pela frente, que estudou, tirou 10, queria mostrar para a mãe. É uma situação que realmente a gente fica muito emocionada. Eu, né, como repórter, cubro muito o fato policial, mas essa história, assim, pega num ponto diferente. Não tem como não se emocionar. Ele estava lá, acabou cochilando porque conseguiu melhorar na escola e queria comprar um lanche para a mãe, um lanche para as irmãs, que ele se sentia assim, um responsável pela casa. Como eu falei aqui na matéria, o pai foi assassinado há alguns anos, a mãe dele, há mais de 2 meses, espera por uma cirurgia, uma consulta para que possa fazer uma cirurgia. Então, toda essa situação acabou aí rompendo a infância, rompendo sonhos. Ele que sonhava em ser policial, toda vez que via um policial, queria lá tirar fotos, sonhava em ter uma moto, uma bicicleta motorizada e se preocupava. Para mim, ficou muito claro a questão da preocupação dele com a família, com a mãe. A gente sabe que não é permitido, ele só tinha 12 anos, era uma criança. Pelo que eu pude perceber, a família ela sempre buscava orientar e por muitas vezes até proibia ele de ir para as ruas para trabalhar, mas sempre ele dava um jeito e voltava para casa trazendo alimento. Viu que a mãe não podia trabalhar, uma situação que não justifica, porque são várias camadas da mesma situação, mas é realmente uma situação dolorosa e que as autoridades possam aí atender o apelo dessa avó, que ela disse uma outra frase aí, um outro trecho que não deu para ser exibido, né, que é tanta coisa numa matéria só, mas ela disse que se daqui para frente, né, no futuro, ela ver que aquilo ali melhorou, é como se tivesse a mãozinha dele ali. Então, para mim, é uma situação muito simbólica. A gente espere que melhore, que, enfim, o lugar tem segurança armada, mas que essas brechas, né, sejam fechadas e que não venham a ter outros Davids Cauãs aqui para frente. Graça, muito obrigada pela sua sensibilidade, por trazer essa informação com tantos detalhes para o nosso telespectador. Muito boa noite, até amanhã. Até a próxima, Lívia. Agora, com licença, Graça, eu vou agora falar com alguém que vai ajudar a gente a compreender de uma forma um pouco mais técnica situações como essa. Já estamos aqui recebendo o conselheiro tutelar Melquisedeque Fernandes. Boa noite, conselheiro, tudo bem com o senhor? Boa noite, Lívia. Boa noite, telespectador. Conselheiro, situações como essa que a gente acabou de assistir, infelizmente, são comuns. Em todo o estado do Piauí, em Teresina, existem crianças que crescem cedo demais, que precisam e se sentem responsáveis a participar de forma econômica dentro da casa, dentro da família, ajudando a mãe, o pai, a avó. Como que o Conselho Tutelar acompanha situações como essa? Existem muitas crianças numa situação semelhante aqui em Teresina? Em primeiro lugar, nós temos de nos sensibilizar com a família do David Cauã e, ao mesmo tempo, ressaltar que violações de direito dessa natureza, trabalho infantil, são recorrentes no dia a dia do Conselho Tutelar
E isso nos preocupa enquanto órgão de proteção, enquanto zeladores de direito, porque nós não podemos meramente responsabilizar as famílias por situações como essa. Na verdade, o que nós precisamos é refletir que medidas, enquanto rede de proteção, nós estamos tomando para que outros David Cauãs não sejam vitimizados. E quando nós vemos situações como essa, muito se questiona, deveria estar na escola, deveria estar brincando, deveria estar fazendo coisas que crianças devem fazer. Mas o índice de trabalho infantil acaba sendo muito comum, principalmente aqueles, obviamente, informais e ilegais. O Conselho Tutelar, ele participa na forma também de instrução a essas famílias, no sentido de conscientizar que aquele pai, aquela mãe não permitam esse tipo de situação? Nós precisamos compreender que há uma romantização do trabalho infantil na sociedade. Ou seja, muitas pessoas acreditam que uma criança trabalhando, um adolescente trabalhando, na verdade isso está de alguma forma contribuindo para a formação do seu caráter. Mas na verdade, o que as estatísticas mostram diariamente é que as crianças e adolescentes expostos ao trabalho infantil estão mais vulneráveis aos acidentes de trabalho, aos problemas de saúde, à evasão escolar. Em razão dessa evasão escolar, elas não vão romper com o ciclo de pobreza existente naquela família, haja vista que estarão desprovidas de condições de se inserir no mercado de trabalho. Então, qual é o nosso papel enquanto Conselho Tutelar? Em primeiro lugar, o Conselho Tutelar não faz abordagem de criança em situação de trabalho infantil. Conforme a Resolução 109 do Conselho Nacional de Assistência Social, são os agentes de proteção social que fazem essa abordagem da criança encontrada na situação de trabalho infantil. Mas, uma vez encontrando a criança ou adolescente nesse estado, os agentes de proteção social encaminham essas informações ao Conselho Tutelar, nós notificamos os responsáveis, aplicamos a advertência, encaminhamos esses casos para o Ministério Público do Trabalho, mas nós também requisitamos os serviços que a rede oferece para essa família em situação de vulnerabilidade social, porque não adianta nós só advertirmos a família, olha, não permita que o seu filho trabalhe, não permita que o seu filho vá para o aterro, mas qual é o mínimo de dignidade do qual essa família desfruta para que essa criança e esse adolescente não tenha de trabalhar. Então, veja bem, há uma inversão de papéis aí. Quem deveria estar sendo cuidado, na verdade, que muitas vezes está assumindo a responsabilidade por uma família. E, conselheiro, para finalizar, existe também um papel social em que o cidadão, aquele que presencia situações como essa, tem o papel também de denunciar. Como que faz uma denúncia como essa? A quem recorrer em situações como essa? Então, a pessoa que presencia uma criança ou adolescente que, ao invés de estar estudando, na verdade está trabalhando, está exposto a situações dessa natureza, deve denunciar o Disque 100, deve acionar os agentes de proteção social, pode denunciar também ao Conselho Tutelar para que as medidas protetivas sejam tomadas e o direito à educação seja assegurado às nossas crianças e adolescentes, conforme bem preconiza o artigo 53 do nosso Estatuto da Criança e do Adolescente. Conselheiro, muito obrigada pelas suas explicações. É sempre importante lembrar que, infelizmente, a vida do David não pode voltar, mas de outras crianças podem ser salvas em situações de denúncia e de cuidado, tanto do Estado quanto do município, de todos aqueles que têm essa capacidade de amparar a nossa infância e adolescência. Muito obrigada, conselheiro. Eu que agradeço.